mais sabedor do que tem pela frente, né? E o time do Palmeiras, como o Abel Ferreira, o Abel é mais aquele negócio agora. Agora é a hora da verdade para o Abel Ferreira. É o primeiro grande título da carreira dele. Muda a vida do cara. Muda a vida do cara. Muda o patamar da vida dele. Campeão da Libertadores, muda o patamar da vida dele. O Cuca mudou de patamar como treinador campeão da Libertadores, e o Abel Ferreira pode mudar de patamar como campeão da Libertadores, sendo português, como o Jorge Jesus fez na temporada passada. Vai repetir, se acontecer, o feito do Jorge Jesus. Então eu vejo mais ansiedade no Abel, até pela idade, e um pouco mais de compenetração, sabendo o que tem que ser feito por parte do Cuca. Isso na hora do jogo é outra coisa, porque se o jogador entrar em campo, como eu disse, sem o frio na barriga, sem descer aquele gelo na espinha, aí não vale a pena. Aí o cara não está pronto para fazer uma decisão. Mas o Abel, ele falou, não foi, professor, algo interessante, que assim, ó, a gente tem que encontrar essa tensão, essa ansiedade, até o ponto que ela nos ajuda, certo? Quando virar aquela tensão que atrapalha, é isso que a gente não pode deixar acontecer. Talvez até, Bruno, já jogando aí uma experiência do que aconteceu nos confrontos com o River Plate, né? É verdade. O confronto com o River Plate teve isso. Então ele tá ligado para isso. Os dois, apesar das diferenças, eu vejo uma semelhança. Os dois muito focados na parte mental, na preocupação mental, na preocupação de buscar esse equilíbrio. E às vezes a gente fala também, isso tem muito a ver com o adversário, né? Não adianta você achar que só como tem o equilíbrio, o adversário, como é que tá? De repente descamba do lado de lá, ou o adversário tá muito forte, então é uma queda de braço, é um cabo de guerra. Eu acho muito legal os dois estarem pensando na cabeça e no equilíbrio, porque é sinal que em relação a futebol, ao jogo jogado, os dois sabem muito bem o que os dois times podem produzir. Porque em outras decisões, às vezes entram elementos da superação, não, quem sabe na garra consegue se superar em relação ao adversário. Não tem esse papo nessa decisão. Nessa decisão, os dois me parecem muito cientes do futebol que podem praticar. E mesmo a nossa expectativa em relação a isso, nós temos na cabeça o que Santos e Palmeiras fizeram de melhor nessa temporada. E especificamente dentro da Libertadores, eu acho que o Santos até fez coisas mais legais que o Palmeiras. O Palmeiras teve o ápice naquele jogo contra o River Plate, mas o Santos teve muitos bons momentos, né? O Santos teve aquele jogo fora com a LDU, o Santos passou pelo Grêmio, o Santos passou pelo Boca. O Santos já tem um histórico para essa decisão que lhe permite afirmar que dificilmente vai tremer, porque já passou por momentos pesados. E o Abel tem essa questão. Eu senti muito nessa fala dele atenção para aquilo que pode nos atrapalhar. Eu acho que isso tem muito a ver com aquele ponto baixo contra o River Plate. E é uma ótima preocupação. Se eu fosse ele, estaria preocupado com ele nesse momento mesmo. Agora, você sabe que eu não era a favor desse negócio de jogo único em final de Libertadores, mas estou gostando da brincadeira. Porque acho que isso confere uma dramaticidade, né? Um peso a esses 90 minutos, uma expectativa nesses dias que estão antecedendo o sábado, que realmente está tomando conta de todos nós que gostamos de futebol, né? Quem é que não está pensando em Palmeiras e Santos ou Santos e Palmeiras? Não sei nem tecnicamente quem é o mandante, depois precisa ver isso para a ficha técnica, né? Ô Facincani, como é que você acha que tá essa tensão aí? E tem muito essa história do saber sofrer, né? Que eu acho até uma besteira, porque você tem que saber fazer o outro sofrer, não você saber sofrer. Até porque se saber sofrer for representar título, já pode entregar o Mundial pro Palmeiras. Porque o que sofreu contra o River Plate, acho que ninguém sofreu na temporada. Hein, Facincani, mas como é que ele equilibra essa tensão? O equilíbrio vai com o trabalho psicológico. Eu acho que é um jogo muito psicológico, tanto por parte do Palmeiras como do Santos também. Quando vocês falavam em relação ao brio, ao cara ter que sentir o jogo, ao clima, se esquentar muito, estoura a pipoca. E isso não pode acontecer, né? Porque o Palmeiras contra o River Plate, pra mim, me pareceu isso. Tava muito nervoso, e quando você tá muito nervoso, muito ansioso, não flui nada. E você acaba se desconcentrando e sentindo o tamanho do jogo. E contra o Libertad no Paraguai também. Então, o que o professor falou agora e faz muito sentido o tamanho dos jogos que o Santos veio encarando na trajetória,
deu a ele uma casca e uma confiança um pouco maior para momentos de grande tensão em relação ao Palmeiras, que pegou um Delfim, que era um ritmo mais baixo, um Libertad, que era um time de casquinha, que o Palmeiras, ali no Paraguai, fez um jogo esquisito, no Palestra Itália, no Allianz Parque, no caso, até a expulsão do atleta do Libertad, o jogo era tenso, era um jogo duro, era 1-0 que o Palmeiras não estava encaixado no jogo, depois respirou. Contra o River Plate, os primeiros 20 minutos, o Palmeiras com muita dificuldade, principalmente no lado direito, e depois respirou com o gol do Rony, aí passou a partir para cima do River, porque entendeu que também ele pode machucar o adversário, e aqui no Palestra Itália uma volta assustadora. Então me parece que o Santos teve menos sofrimento nessa trajetória em relação ao Palmeiras. Então talvez o psicológico do Palmeiras tenha que ser melhor trabalhado, melhor acertado. Muito tem a ver também com características de alguns jogadores que o Abel escolhe para o time titular, que eu acho que já já a gente pode discutir isso. Eu penso diferente em relação a muita gente em relação a essa escalação do Palmeiras. Então tem que trabalhar mais a cabeça. Se o Palmeiras entrar nervoso, com a pressão, com a obrigatoriedade de ser o time mais rico, com essa história toda de tem que ganhar Libertadores, é obsessão, isso faz mal em momentos como esse. Tem que saber dosar o que é objetivo e o que é se colocar numa obrigatoriedade além do que você pode realizar.